Muito bem, boa noite, pessoal. Muito obrigado por se juntarem a nós. Queria também aproveitar a presença do Micael entre nós, para pedir a ele que, se for da vontade do nosso Pai, nos ajude e conforte para superarmos as dificuldades desta pandemia da melhor maneira possível, mas que principalmente nos conceda o aprendizado da filiação do Pai e da Irmandade dos homens, e que nós sejamos pacientes, tolerantes e amigos, não disseminemos o ódio, não disseminemos a discórdia, não disseminemos coisas que possam nos desunir, que nós semeemos o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância entre todos nós. Que nós tenhamos confiança no futuro e que todos nós façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Também peço ao Pai que interceda para que todos aqueles que estão sofrendo com esta pandemia, que por favor, se for da sua vontade, lhe dê o conforto a todos eles, para que eles tenham esperança e não percam a sua fé jamais. Amém. Assim seja. Muito bem. Nós vamos falar hoje, nós estamos começando hoje o quarto módulo do básico, que fala sobre a religião de Salém. E hoje, nesta primeira aula deste módulo, a gente vai estar falando de Maquiventa Melquisedeque. Que personagem, que coisa impressionante. Que ser maravilhoso esse Maquiventa Melquisedeque, que conosco esteve aqui para nos ajudar e até fazer coisas incríveis que nós vamos ver aqui agora mesmo. Nós já estamos gravando esta aula, então eu vou agora compartilhar o material da apresentação e eu espero que todos vocês estejam vendo a minha tela aí. Eu já vou colocá-la no modo de apresentação, de uma maneira que todos nós possamos ver a tela numa forma grande. Então, como eu falei, a aula de hoje, o nosso estudo de hoje é sobre Maquiventa Melquisedeque, né, do quarto módulo, que é a religião de Salém. Muito bem. Então, uma coisa curiosa, que talvez a gente não tenha se dado conta ainda. A relação dos Melquisedeques com o nosso livro de Urântia, que nós conhecemos tão bem. Uma coisa interessante, os Melquisedeques escreveram 31 dos 120 documentos das 3 primeiras partes do livro de Urântia. Portanto, eles contribuíram com mais ou menos 1/4 desses documentos das 3 primeiras partes. Além disso, eles atuaram como supervisores dos seres intermediários que escreveram todos os documentos da vida e ensinamentos de Jesus, que são os documentos de 121 até 196, ou seja, 75 documentos na 4ª parte. Então, se incluirmos esses documentos, os nossos queridos Melquisedeques tiveram uma participação no livro de Urântia na escrita de 106 documentos, ou 54% do livro. Nada mal, hein? Esse pessoal é mesmo um bambambam. Muito bem, nós vamos falar deles aqui. Eu fiz questão de colocar essa observação aqui, porque muitas vezes a gente não atenta para esse detalhe, né? De uma participação tão importante desses seres tão especiais que como nós vamos ver hoje. Eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução sobre quem são os Melquisedeques. Na verdade, a minha aula hoje, o nosso estudo hoje seria para falar de Maquiventa, mas eu achei oportuno porque são documentos que antecedem muitos temas que nós vamos discutir nas próximas aulas, e eu não sei se alguém vai cobrir isso, pelo menos não está previsto no título das próximas aulas.
Então, acho que é importante que nós tenhamos um pouco de entendimento de quem são esses seres tão especiais que vão caminhar conosco ao longo das próximas aulas. Os Melquisedeques, eles são uma categoria de filhos descendentes de Deus. Como vocês sabem, nós estamos divididos em duas classes de filhos de Deus. Aqueles que são descendentes e aqueles que são ascendentes. Os ascendentes, por exemplo, somos nós, os mortais. Existem muitos outros ascendentes, como, por exemplo, os serafins, querubins, e uma enorme quantidade de seres que colecionam também o título de descendentes e, em algum momento, se transformam em seres ascendentes. Ascendentes são todos aqueles filhos de Deus que partem na jornada do estágio onde se encontram para chegar até a Ilha do Paraíso, portanto, alcançar a perfeição, chegar ao estágio de perfeccionamento. Os filhos descendentes de Deus são todos aqueles que vêm numa escala descendente, né, vindo desde o paraíso, descendendo, até chegar o mais próximo possível dos homens. E eles têm a missão de nos ajudar a chegar até o paraíso, de interceder em todas as possibilidades que nós tenhamos de aprendizado, de elevação, para que aqueles filhos ascendentes possam ter o seu caminho facilitado para chegar até o Pai. Então, os filhos Melquisedeques, eles são uma categoria de filhos descendentes de Deus. Essa categoria de filhos descendentes de Deus está dividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo são os chamados filhos de Deus do paraíso, que são os filhos direto das pessoas, das deidades do paraíso, como é o caso dos filhos criadores, os Micaéis, os filhos magisteriais, os Avonais, e os filhos instrutores da Trindade, que são os Dainais. Aí, depois disso, nós temos 4 ordens remanescentes de filiação descendente, que são os filhos de Deus nos universos locais. Nessas ordens, a primeira delas é os filhos Melquisedeques, depois vem os filhos Voronandeques, os filhos Lanonandeques, os portadores de vida. Então, aqui nós posicionamos os nossos Melquisedeques dentro dessa categoria que eu estava explicando a todos, de filhos descendentes de Deus. Bom, continuando. Aqui tem um gráfico que eu já mostrei, acho que em todas as apresentações que eu fiz antes, que mostra, né, os filhos as deidades do paraíso, Pai, Filho, Espírito, e os filhos do paraíso, que está lá os Micaéis, os Avonais, os Dainais, que são filhos dessas deidades do paraíso, né? Pois nós temos dentro do superuniverso personalidades que são criadas pela Trindade do paraíso. Esse negócio aqui está complicado hoje, ele não quer me obedecer. Pela Trindade do paraíso, está lá, por exemplo, o Ancião dos Dias. Dentro do universo local, que vocês sabem que é uma criação do Micael e da Ministra Divina, tem uma série de filhos que são originários do Micael e da Ministra Divina. Todos esses filhos têm missões importantes e de trabalhos diferentes dentro da organização do universo local. A Ministra Divina e o nosso Micael, eles são responsáveis por juntos gerarem o Pai Melquisedeque. Então, numa associação do Micael e da Ministra Divina, eles geram o Pai Melquisedeque. Num momento subsequente, o Micael e a Ministra Divina, juntamente, num enlace junto com o Pai Melquisedeque, então há 3, eles geram a ordem dos Melquisedeques, que são todos os filhos dos Melquisedeques. Então, está aí explicado a origem dos filhos Melquisedeques. Então, eles são... Eu não estou acompanhando
o chat. Se tiver alguém que quiser me interromper, fazer pergunta, falar, por favor, fique à vontade. A qualquer momento, isso pode ser feito e a gente para um minutinho para responder ou para esclarecer as dúvidas. Então, os filhos Melquisedeque são a primeira ordem de filhos divinos a se aproximarem perto bastante da vida da criatura inferior, né? Eles são capazes de funcionar diretamente no ministério da elevação dos mortais e servir as raças evolucionárias. Mas eles não costumam se encarnar, não costumam se fazer presentes na forma humana encarnada aqui no nosso mundo. Então, eles, com essa condição, né, eles se transformam eles são uma parte importante para intermediar as aspirações e ansiedades e os desejos dos mortais com as entidades mais elevadas, divinas mais elevadas de existência vivente, né, no nosso mundo, nos nossos universos. Eles são amigos compreensivos, mestres, compassivos e conselheiros muito sábios. Essa é uma ordem de seres que é autogovernada, ou seja, eles estabeleceram um modelo de governo para eles e eles são regidos por esse modelo de governo criado para eles. Ou seja, não tem ninguém, nem Micael, nem Gabriel, nem ninguém intervindo no modelo de governo que eles criaram. E aí, esse modelo de governo deles é tão legal, tão bem arrumado, que ele serve de modelo para muitos outros, como uma inspiração para que outras ordens e outras categorias de seres possam ter um autogoverno parecido com o deles, né? Então, essa é uma coisa bastante interessante. Uma curiosidade, os Melquisedeques, eles são quase perfeitos em sabedoria, mas eles não são infalíveis no julgamento. Então, embora eles tenham uma sabedoria muito elevada, sejam quase perfeitos nisso, eles não são muito bons no julgamento. Então, muitas vezes, quando estão trabalhando sozinhos em missões planetárias, eles algumas vezes falham no seu julgamento em questões menores. Mas são falhas que não impedem ou não trazem prejuízo ao desenvolvimento de uma maneira geral. Quando isso acontece, eles têm que passar por um período de reabilitação para entender o que eles fizeram de errado. Muitas vezes, esse período de reabilitação é colocado pelo nosso Micael. Esses filhos não formam uma ordem que cresça, ou seja, o número, a quantidade desses filhos é estacionário, não aumenta e não diminui, né? Pode variar a quantidade deles em cada universo local. No nosso universo local, o número deles ultrapassa 10 milhões. O livro, os ensinamentos não nos dizem ultrapassa de quanto. Imaginam que não muito mais do que 10 milhões. Né? Então, uma quantidade bastante grande desses seres. Nós não podemos esquecer que, apesar desse número grande, o nosso universo local de Nébadon, quando estiver completo, todo formado, ele terá aproximadamente 10 milhões de planetas habitados. Então, se a gente pensar por esse prisma, 10 milhões de Melquisedeque talvez não seja um número tão grande assim. Os Melquisedeques, eles ocupam um mundo todo especial, um mundo deles, né? Que fica pertinho de Salvington, a capital de Nébadon, do nosso universo local. E essa esfera de nome Melquisedeque é um mundo piloto do circuito de Salvington, e olha só, com 70 esferas primárias, cada uma tem à sua volta 6 esferas tributárias. Essas esferas, as 70 primárias e as 420 tributárias, são chamadas de universidades Melquisedeques. Por aqui, nós já podemos perceber que um grande papel dos Melquisedeques no nosso meio, no meio
de todos os seres do nosso universo, é o de ensinar, é o de educar. Então, eles têm essas chamadas universidades Melquisedeques, que é um número gigantesco de universidades. E todos os mortais ascendentes, nós, por exemplo, de todas as constelações de Nébaron, ou todos os sistemas, ou todos os planetas, vão passar por aperfeiçoamento nesses 490 mundos para adquirirem o status de residência em Salvington. Então, depois tem lá, eu não vou me alongar muito neste tema, porque não é o tema principal da nossa aula, mas achei interessante vocês saberem que tem essa questão desses 490 mundos com as universidades dos Melquisedeques. Entre as atividades mais importantes dos Melquisedeques, né, e isso é um negócio que é bom a gente saber, estão as seguintes. O pai Melquisedeque, vocês se lembram lá que o Micael e a ministra divina, primeiro, num enlace conjunto dos dois, eles criam o pai Melquisedeque. E juntamente com o pai Melquisedeque, Micael, ministra e pai Melquisedeque, eles dão origem a todos os filhos Melquisedeques. Então, o pai Melquisedeque é o primeiro assistente de Gabriel. Para quem não sabe, Gabriel é o comandante executivo do nosso universo local. Ele é o filho primogênito do nosso Micael e da ministra divina, e é o responsável pelo governo, pela administração executiva de todo o universo de Nébaron. Então, o pai Melquisedeque é o primeiro assistente dele, e é a pessoa que substitui Gabriel quando ele se encontra ausente de Salvington. Então, Gabriel fica assim mais ligado com a parte política do universo e o Melquisedeque, o pai, com os procedimentos práticos. Gabriel preside os tribunais e conselhos, né, regularmente constituídos em Nébaron. Ele é o presidente de todos os tribunais. E Melquisedeque preside as comissões e corpos de aconselhamento especiais, sejam eles extraordinários ou de emergência. O Gabriel e o pai Melquisedeque nunca se afastam juntos de Salvington. Por quê? Porque quando um sai, o outro fica lá substituindo o outro. Muito bem. Outra coisa que os Melquisedeques fazem, eles não trabalham extensivamente fora do universo local deles. Entretanto, o pai Melquisedeque de cada universo tem sempre a liberdade de viajar aos universos vizinhos. Muitas vezes ele vai ao paraíso, em missões que têm a ver com os interesses e deveres da ordem dos Melquisedeques. Ok, se a gente fosse pensar assim nesses Melquisedeques dentro de uma família, eles seriam equivalentes numa família à pessoa do filho mais velho, do primogênito de uma grande família. Então, aquele que, depois dos pais, geralmente tem a responsabilidade pela família na ausência dos pais, né? Por iniciativa própria, eles fazem um trabalho de supervisionar, vigiar o universo. Eles mantêm uma organização toda devotada à informação, fazendo relatos periódicos ao Filho Criador. Existe no nosso universo local e em todos os universos agências controladoras de seres criados dentro do universo local que têm essa responsabilidade de reportar ao Filho Criador tudo o que está acontecendo no universo local. Independente disso, os Melquisedeques fazem um trabalho de observação e eles trazem os seus próprios comentários, as suas próprias observações até o Filho Criador. Então, eles são observadores sem preconceitos e eles gozam da confiança total de todas as classes de seres inteligentes. Outra coisa que eles fazem, eles funcionam como cortes itinerantes para a revisão e assessoria aos reinos. Então, onde tem necessidade de se instaurar uma corte para revisar um determinado processo ou alguma coisa, eles movem uma corte para lá para ajudar a tratar daquele caso. Ainda, os filhos, aqui não o pai, né? Os filhos
são os principais assistentes de Gabriel no cumprimento dos mandados do Filho Criador. Então, o Gabriel usa bastante esses filhos Melquisedeques para fazer com que o trabalho que ele tem que fazer seja cumprido, né, de alguma forma. Eles não são os únicos assistentes, tem, por exemplo, os estrelas vespertinas, que trabalham com Gabriel, mas os Melquisedeques desempenham um trabalho importante nisso. Quando um filho avonal, não sei se vocês se lembram, o filho avonal é um irmão de Micael. Micael é um filho do paraíso e o filho avonal é também um filho do paraíso. Micael é um filho do Pai e do Filho Eterno, do enlace desses dois, e o filho avonal é um filho de um enlace do filho, se não me falha a memória, do Filho Eterno com o Espírito Infinito, né? E esses filhos avonais, eles são aqueles que fazem a auto-outorga na carne nos mundos que constituem um universo local, exceto naquele mundo onde o Micael cumpriu a sua auto-outorga, a sétima auto-outorga. Então, Micael fez a auto-outorga aqui, Jesus, e cada um dos outros 10 milhões de mundos do universo de Nébadon não vão receber uma auto-outorga de Micael, vão receber uma auto-outorga de um filho, de um irmão dele, um filho avonal, fazendo o mesmo papel que Micael fez aqui conosco. Então, quando um filho avonal entra na auto-outorga, ele é acompanhado de 12 Melquisedeques de apoio, que contribuem com imensa eficiência para o êxito da missão de auto-outorga. Então, o nosso Micael, quando esteve aqui, não esteve acompanhado dos Melquisedeques. Mas quando é um filho avonal que cumpre essa auto-outorga, eles são acompanhados de 12 Melquisedeques de apoio. Eles também dão apoio aos avonais do paraíso nas missões magisteriais dos mundos habitados. Uma observação é quando um filho avonal faz uma auto-outorga na carne, ele faz semelhante àquela que o nosso Micael fez conosco, ele nasce de uma mulher. Quando ele faz uma missão magisterial nos mundos habitados, ele não nasce de uma mulher. Ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer lá invisível para cumprir aquela missão, ou pode se materializar num corpo adulto para cumprir essa missão. E nesses compromissos, os Melquisedeques são visíveis aos olhos dos mortais, se o filho avonal também estiver manifestado assim. Então, o filho avonal está sempre acompanhado desses Melquisedeques. Olha que coisa legal, que papel importante desses caras, né? Não há nenhuma fase da necessidade espiritual planetária para a qual eles não ministrem, né? E eles têm alguns trabalhos, além desses que nós falamos, tem alguns outros trabalhos. Eles têm um trabalho altamente especializado, né, que tem a ver com a supervisão da carreira moroncial progressiva dos mortais ascendentes. Então, todo o trabalho educacional dos mortais ascendentes no mundo moroncial é supervisionado pelos Melquisedeques, em conjunto com os filhos instrutores da Trindade. Então, além disso, embora as ordens Melquisedeques estejam principalmente dedicadas ao vastíssimo sistema educacional e ao regime de educação experiencial no universo local, eles atuam também nos compromissos singulares sob circunstâncias inusitadas. Quando você tem um universo do tamanho do nosso, com cerca de 10 milhões de mundos, muitas coisas fora do comum acontecem na evolução desses mundos. E é nessas emergências que geralmente os Melquisedeques atuam. Em Edente, a sede central da nossa constelação, eles são conhecidos como filhos emergenciais. Por isso mesmo, porque eles estão sempre atendendo a emergências.
Então, quando um aspecto do plano do Filho do Criador é ameaçado de falhar, imediatamente o Melquisedeque estará pronto para prestar a sua assistência. Mas eles não são chamados, por exemplo, em situações de uma rebelião pecaminosa como essa que ocorreu em Satânia, ou seja, a solução dessa rebelião não passa pelas mãos deles, não é um processo decisório deles, embora eles contribuam como assistentes para trabalhar e ajudar a resolver os problemas decorrentes dessas situações, né? Ainda, há uma esfera, isso é uma coisa muito interessante, na qual os Melquisedeques funcionam como se fossem portadores de vida. Só para lembrar, esfera é um planeta criado, é um planeta trabalhado, arquitetado pelos seres celestiais. Então, é desenvolvido por eles, feito por eles. Diferente de um planeta comum, que também tem, é lógico, a criação de Deus, mas não é trabalhado e não é desenhado e não é formatado pelos seres celestiais. Ele vai se formando de acordo com as energias que o envolvem dentro do seu desenvolvimento no universo local. Então, existe uma esfera, um desses mundos, um desses mundos preparados por eles, onde eles funcionam como portadores de vidas. Essas moradas são conhecidas como o mundo midsonitas. Nós vamos cruzar com esses midsonitas, eles são seres serviçais que atuam no sistema, no universo, né? E então, esses midsonitas, eles são filhos de um Melquisedeque, que é materialmente modificado, e por isso ele pode se acasalar com uma filha escolhida da ordem material de filiação. Então, ele se acasala com uma Eva, escolhida por ele. E aí, essas mães Evas desses mundos midsonitas são escolhidas, então, por esse portador de vida Melquisedeque, dentre as inúmeras voluntárias, e aí, então, eles têm essa progenie que é decorrente, então, do acasalamento desses dois seres, e que gera, então, esses midsonitas. Ainda, outra coisa curiosa, eu falei agora há pouco dos brilhantes estrelas vespertinos. Nós temos o brilhante estrela matutino, que é o Gabriel, e tem os vespertinos. O Gabriel é o comandante executivo, e os vespertinos são assistentes deles, que trabalham a serviço dele. Esses brilhantes estrelas vespertinos, eles foram projetados pelos Melquisedeques, né? E são trazidos à existência pelo Filho Criador e pelo Espírito Criativo, pela nossa ministra divina, em cima desse projeto feito pelos Melquisedeques. Então, está aí mais uma curiosidade sobre eles. O sistema educacional de Nébadon é administrado em conjunto pelos filhos instrutores da Trindade e pelo corpo Melquisedeque de ensino. Muito bem. Continuando, então, aqui. Lembrando sempre, se alguém tiver uma dúvida e quiser me interromper, fique à vontade. Vamos falar agora dos Melquisedeques aqui em Urante. Nós estávamos falando deles com uma ordem geral e o trabalho deles de uma maneira geral no universo local. Então, os Melquisedeques, eles são muito conhecidos como filho das emergências. Nós já falamos sobre isso, pois eles se engajam em atividades de uma variedade incrível nos mundos de um universo local. Então, qualquer problema extraordinário que surge, qualquer coisa inusitada, é sempre um Melquisedeque que aceita a missão de colaborar para resolver aquele problema. A ordem Melquisedeque de filiação do universo tem estado extremamente ativa em Urante. De que forma? Nós temos um corpo de 12 desses Melquisedeques, isso é importante a gente saber, é um corpo de 12 Melquisedeques que serviu em conjunto no nosso planeta com os portadores da vida. Então, desde que os portadores da vida vieram para cá, esses 12 Melquisedeques vieram junto. Existe um outro corpo de Melquisedeques, que também é composto de 12 membros,
que posteriormente se tornou administração, né, que depois da rebelião de Lúcifer e quando Caligástia aderiu à rebelião, então pouco depois dessa secessão de Caligástia, esse corpo de 12 Melquisedeques tornou-se administrador do nosso mundo. Perdão, e continuou com autoridade até os tempos de Adão e Eva. Nós tivemos Adão e Eva agora recentemente nas nossas aulas, e vocês vão se lembrar que esse corpo de 12 Melquisedeques lá participaram da orientação, do treinamento, da ajuda a Adão e Eva, ficaram aqui por um período, até que deixaram tudo na mão de Adão e Eva e os deixaram conduzir a partir daí, então, as coisas terrenas aqui. Mas quando Adão e Eva caíram em falta, esses 12 Melquisedeques retornaram a Urântia, né? E desde aí, então, eles continuaram como administradores planetários. Até o momento em que Jesus, aqui entre nós, encarnado como Filho do Homem, tornou-se o príncipe planetário titular de Urântia, né? Então, quando aconteceu de Jesus se transformar no príncipe planetário de Urântia, esses 12 Melquisedeques, então, deixaram de ser os administradores aqui do nosso mundo. E aí, o que aconteceu a partir daí? Bom, vamos ver aqui. Com a queda adâmica, os 12 Melquisedeques viram a situação deteriorar-se rapidamente em Urântia. Então, quando Adão falhou lá juntamente com a Eva, né, eles ficaram muito preocupados, os Melquisedeques, porque a coisa começou a degringolar para todo lado, né? E eles viram que o conceito sobre Deus havia se tornado muito nebuloso na mente dos homens. Vamos sempre lembrar aqui que a religião evolucionária que é desenvolvida pelo homem, pelas atribulações que ele passa na vida, ela não tem como ser revertida. Ela vai seguindo o caminho dela e as coisas vão acontecendo de uma forma que vai evoluindo até chegar nos pontos de verdade. Mas para que essa religião possa evoluir de maneira correta e mais rapidamente, nós temos a religião revelada, que são justamente aquelas revelações que são feitas, seja pelo príncipe planetário, seja por Adão e Eva, Melquisedeque, Jesus e o próprio livro de Urântia. Nós estamos na quinta, né? Então, o que aconteceu? Com a queda, do nosso príncipe planetário e de Adão e Eva, tudo aquilo que havia sido ensinado de religião revelada foi se perdendo, porque nós ainda éramos e somos muito primitivos, né? A gente é muito apegado a uma série de dogmas, crenças, etc., e tem uma dificuldade, às vezes, de assimilar a religião revelada. Então, a verdade revelada estava ameaçada de extinção por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A situação, aos olhos desse grupo de Melquisedeque, desses 12, era desesperadora. Então, eles apelaram aos altíssimos de Edêntia. Para quem não se lembra, Edêntia é a capital da nossa constelação, né? Cada universo local é composto de 100 constelações, e cada constelação é composto de 100 sistemas, e cada sistema tem 1.000 mundos habitados. Então, cada constelação é dirigida por 3 Vorondandeques, que são chamados Altíssimos, né? Então, eles recorreram aos Altíssimos de Edêntia para que fosse tomada alguma providência. Esses Altíssimos rejeitaram o pedido sob o argumento de que a administração de Urântia estava na mão dos Melquisedeques. Então, teoricamente, os Melquisedeques tinham que se virar para resolver esse problema. Então, esse conselho de 12 recorreu ao pai Melquisedeque, né, que então deu uma resposta para ele dizendo o seguinte: olha, vocês se virem aí, procurem aplicar as soluções que vocês julguem apropriadas para o caso. Juntamente com isso, esses Melquisedeques, eles tinham a informação, esses 12,
de que Micael, nosso soberano de Nébaro, pretendia cumprir a sua 7ª auto-outorga em Urântia, como de fato aconteceu, né? Então, como eles tinham ficado por conta dos seus próprios recursos, e foi aí que o Maquiventa Melquisedeque, que era um membro desses 12, Maquiventa era o nome dele, um dos 12 administradores planetários, tornou-se voluntário para fazer o que tinha sido feito apenas por 6 vezes em toda a história de Nébaro. Ou seja, que isso não é uma coisa comum, que é o fato dele se personalizar temporariamente na Terra como um homem do reino, auto-otorgando a si próprio como um filho emergencial para prestar administração a este mundo. Então, veja só, a gente não tinha o príncipe planetário mais, o apóstata estava por aí, mas já não era mais administrador do nosso mundo. Caligaste, como vocês sabem, continua aí até hoje, mas ele já não administra o nosso mundo. Então, nesse sentido, o nosso mundo ficou completamente desprovido da administração do nosso príncipe planetário. E aí, na sequência, nós tivemos Adão e Eva, que também falharam, e nós ficamos completamente órfãos da presença desses seres que deveriam estar conduzindo para a gente a verdade revelada. Então, por essa razão, esse Melquisedeque, Maquiventa, decidiu, então, vir até o nosso mundo e se fazer homem para tentar mudar as coisas. Ele obteve a permissão para essa aventura de todas as autoridades de Salvington, e aí aconteceu a encarnação factual, né? De fato, aconteceu a encarnação de Maquiventa Melquisedeque, que foi consumada, essa encarnação aconteceu nas proximidades do local que estava destinado a se tornar a cidade de Salém. A cidade não existia ainda, estava destinada a se formar ali, na Palestina. Então, essa materialização desse corpo, que ele se materializou num corpo adulto, foi executada pelos administradores planetários. Os administradores planetários, portanto, na época, eram esses Melquisedeques, com a cooperação dos portadores de vida e alguns mestres controladores físicos e outras personalidades celestes residentes em Urântia. Então, foi uma personalização, né? Ganhou um corpo com a ajuda desses seres todos. Bom, daí começa a história de Maquiventa aqui no nossa terrinha, né? Então, ele foi chamado o Sábio de Salém, e aí vamos ver por que isso aconteceu e o que ele fez aqui na nossa terra. Então, a partir daqui, nós vamos contar a vida de Maquiventa enquanto esteve presente entre nós aqui. Alguém quer interceder, fazer alguma pergunta, parar ou... Nossa, estou bom demais. O pessoal está entendendo. Ninguém não, tem... só uma perguntinha. Então, eles deixam, então, a administração, no caso, por conta de Adão e Eva. Ali deixaram por conta de Adão e Eva. Certo. Quando eles erraram, daí eles reassumiram. Isso. Eles reassumiram a administração, entendi. E logo que Adão e Eva caíram, né, que saíram do primeiro jardim, né, na saída deles do primeiro jardim, que eles caíram, os administradores Melquisedeques reassumiram a administração do nosso mundo, e essa administração continuou até a chegada de Jesus, não até a chegada, mas até o momento em que Jesus foi proclamado príncipe planetário. A partir daí, eles deixaram de ter administração nessa forma conjunta de 12 sobre o nosso planeta aqui em Urântia. Né? E eles assumiram também, depois do erro de Caligastia, né? Também Isso. Assumiram ali. Então, quando aconteceu o erro de Caligastia, eles assumiram, ficaram até a chegada de Adão e Eva. Quando caiu Adão e Eva, eles reassumiram e ficaram até a chegada do nosso Micael aqui entre nós. E nesse meio tempo, daí, o Maquiventa encarnou-se, né, no caso. A gente não pode esquecer que os Melquisedeques não são
né, em princípio, não são visíveis aos olhos humanos. Então, a gente, para ter uma administração local, para ajudar a influenciar as pessoas, a disseminar a verdade e tudo mais, é importante que tenha uma presença física que possa ser vista, né, pelos habitantes do planeta, né? Então, por isso, ele se materializou e veio aqui, né, para tentar, ele, disseminar os ensinamentos que ele achava que eram importantes, para que a gente não perdesse toda aquela verdade revelada que já havia sido mostrada na época de Caligaste, o príncipe planetário, e também na época de Adão e Eva. Porque, assim, tinha um outro aspecto importante também. A gente, quando um mundo habitado recebe a 7ª outorga de um filho do paraíso, na carne, no nosso caso, nós recebemos o nosso Micael, e como eu falei ali atrás, nos outros mundos, é um irmão de Micael, um irmão avonal, que faz esse trabalho. Essa 7ª outorga só acontece nos mundos que já estão mais evoluídos, que têm um sentimento de adoração e de fé em relação ao monoteísmo. Tem um só Deus e uma boa parte da população segue aquilo ali. Eles sabiam que, em algum momento no futuro, o nosso Micael tinha tomado a decisão de vir para Urântia, mas Urântia tinha já perdido esse sentimento monoteísta. Então, eles sentiam que tinham que fazer alguma coisa, não só para resgatar tudo aquilo que tinha sido ensinado de alguma forma, como também preparar o caminho para a vinda do nosso Micael, né? Então, essa foi a principal missão lá que o nosso Maquiventa assumiu. Nós vamos falar mais disso agora. Obrigada. De nada. Então, continuando aqui. Então, Maquiventa outorgou-se às raças humanas 1973 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, quase 2000 anos antes da chegada de Jesus. A sua vinda não foi espetacular, mas, na verdade, ninguém sabia, aqui no nosso planetinha, que ele estava chegando aí. A sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos, né? O cara fez puff em algum lugarzinho lá escondido, ninguém viu, né? E assim que ele se materializou, ele bateu na porta de um cidadão lá chamado Anton, que compartilhou uma janta com ele. Ali ele começou o trabalho dele, né? Então, sua missão ficou corporificada em uma simples afirmação que ele fez para esse Andon. Não era Anton, é Andon. Ele disse: eu sou Melquisedeque, sacerdote de Elelion, o Altíssimo, o único Deus. Essa foi a primeira afirmação que ele fez. E vejam, sacerdote de Elelion, então eu sou um sacerdote. E eu represento o Altíssimo, que é o único Deus. Ele já começou ali a enfatizar a ideia do único Deus. Essa foi a primeira vez na sua longa carreira no universo que Maquiventa comeu comida material. É lógico, os Maquiventas eles não precisam comer comida material. Mas tendo um corpo, entre aspas, humano, esse alimento, então, foi o que ele teve que usar, né, durante os 95 anos de vida que ele teve aqui na Terra conosco. Ele ficou 95 anos conosco. Então, ele disse a Andon, né, que é esse cidadão que ele conheceu foi o primeiro cidadão que ele conheceu. Elelion, o Altíssimo, é o divino criador das estrelas do firmamento e desta terra mesma, na qual vivemos. E ele é também o supremo Deus do céu. Pronto. A partir daí ele começou esse trabalho difundindo essa ideia. Melquisedeque reuniu em torno de si um grupo de alunos, discípulos e crentes, que formaram o núcleo da futura comunidade Salem. Veja, na verdade, Melquisedeque começou essa comunidade Salem. Salem não existia ainda,
né? Ele ficou conhecido na Palestina como o sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, e como o sábio de Salém. Algumas das tribos da vizinhança sempre se referiam a ele como um sheik, ou rei, rei de Salém. E Salém era o local que, depois do desaparecimento de Melquisedeque, olha só que interessante, depois do desaparecimento de Melquisedeque, ou seja, quando ele foi embora, transformou-se na cidade de Jebus, sendo posteriormente chamada de Jerusalém. Interessante, né? Então, ele fundou a cidade, o lugar que mais tarde veio a ser Jerusalém. Na aparência pessoal, esse Melquisedeque se assemelhava aos povos noditas e sumérios, que na época, então, estavam bastante mesclados. E ele tinha quase 1,80 m de altura, era muito alto, de uma estatura muito elevada, para aquela média da população que tinha ali, que era de uma estatura bem mais baixa do que essa, e possuindo uma presença imponente. Eles tinham estado aqui, a gente não pode se esquecer, por cerca de 400 ou 500 mil anos já, né? Então, durante esse tempo todo que eles tinham estado aqui na Terra, não na carne, mas supervisionando e administrando o nosso planeta, ele aprendeu a falar uma série dos idiomas que a gente tinha aqui, porque era a maneira dele entender o que o povo do planeta estava falando. Ok. Esse cidadão se vestia de modo semelhante aos sacerdotes cananeus que existiam na época. Mas ele usava no peito o emblema com os 3 círculos concêntricos, que é o símbolo da trindade do paraíso em Satânia, e que veio a ser considerada tão sagrada pelos seus seguidores que eles nunca ousaram usá-la. Mas também ela foi logo esquecida depois que ele foi embora, passadas poucas gerações. Talvez por isso a gente não encontre muitos 3 círculos por aí no passado. Maquiventa viveu à maneira dos homens deste reino, mas ele nunca se casou, nem poderia ter deixado prole na terra. Então é a mesma coisa, sempre os filhos divinos, quando vêm, eles não se casam e não deixam prole na terra, né? O seu corpo físico, olha que curioso, isso aqui é muito interessante, era semelhante ao de um humano, da ordem dos corpos especialmente construídos, que é o mesmo tipo de corpo, né, que os 100 membros da assessoria do príncipe de Caligastia, vocês devem se lembrar isso lá na aula dos 100 de Caligastia, que eles receberam um corpo. E esse corpo do 100 de Caligastia, ele era um corpo especial, porque além de ser formado um corpo semelhante a esse que o Melquisedeque tinha aqui, foi injetado nesse corpo o plasma da vida de raças humanas. Vocês se lembram que o 100 de Caligastia tinha os 100 assessores que vieram com ele e tinham mais 100 homens ou mulheres aqui da Terra que cederam o plasma, né, para esse 100 de Caligastia, e que também foram agraciados nessa oportunidade com algumas graças, né, alguns presentes do tipo assim, ganhar a imortalidade, por exemplo, né? Então, eles receberam uma modificação que permitiu que, se eles se alimentassem da árvore da vida, fossem imortais. Ok. Então, ele não tinha o corpo físico de Maquiventa Melquisedeque, não tinha o plasma da raça humana, e, além disso, aqui na Terra não existia mais a árvore da vida. Lembra que quando teve o problema lá com Adão e Eva, a árvore da vida foi destruída, ela acabou deixando de existir, né? Então, se ela existisse, ele poderia se alimentar dessa árvore da vida e, com isso, teria vida imortal aqui na Terra. Mas, como ele não tinha esse alimento da árvore da vida, o corpo dele aqui na Terra tinha um prazo de validade, né? Então, por isso, se ele tivesse permanecido mais tempo na Terra, o seu mecanismo físico gradativamente se deterioraria. Ele completou a sua missão em 94 anos, muito antes do que seu corpo material houvesse começado a desfazer-se.
desfazer-se, não é que ia caindo os pedaços lá, né? Não, é assim, vai ficando velho, como nós ficamos velhos, até chega um momento que entra em colapso, né? Bom, esse Melquisedeque encarnado recebeu um ajustador do pensamento. E aqui tem uma coisa importante para a gente prestar atenção. Os Melquisedeques, eles não têm ajustador de pensamento, lembra? Eles são seres espirituais, seres de luz, portanto, já são espírito e já são personalidades. Então, eles também não são seres ascendentes para chegar até o corpo de finalidade. Eles são seres descendentes para nos ajudar a chegar lá. Então, eles não precisam, em princípio, de um ajustador do pensamento. Mas, ao estar encarnado aqui na Terra, ele recebeu um ajustador de pensamento, que o residiu adquirindo experiência e recebendo uma introdução prática aos problemas de Urântia e da técnica de residir um filho encarnado. E foi essa experiência que capacitou esse ajustador do pensamento, esse espírito do Pai, a funcionar na mente humana de Micael quando de sua auto-outorga aqui na Terra. Então, aqui tem um outro aspecto, que este é o único ajustador do pensamento a ter funcionado em duas mentes em Urântia, e ambas as mentes sendo tanto divinas quanto humanas. Então, vocês também, não sei se já sabem, mas os ajustadores do pensamento, eles vivem uma experiência conosco, todos nós sabemos disso, cada um de nós tem um ajustador de pensamento, e o propósito dele é se fusionar com a gente. Mas pode acontecer dessa fusão não acontecer. Quando essa fusão não acontece, porque nós não permitimos que ela acontecesse, esse ajustador do pensamento tem que reiniciar o seu trabalho de buscar uma personalidade, nesse caso outra, para que ele possa se fusionar em algum momento. Então, ele tem o desafio de, tentou levar um até o paraíso, não conseguiu, vai tentar um segundo, um terceiro, um quarto, e assim por diante, até que ele consiga se fusionar. Só que esses ajustadores, eles nunca voltam a habitar nenhum ser humano no mesmo planeta onde ele já esteve. Então, todos os ajustadores de pensamento que estão no nosso mundo, eles são ajustadores de pensamento que estão no nosso mundo por primeira vez. E neste caso específico, esse aqui é o único ajustador de pensamento que funcionou em duas mentes em Urântia. E ambas as mentes eram divinas e também humanas. Então, esse ajustador foi o que veio a residir depois a mente de nosso Micael, Jesus, quando esteve aqui encarnado entre nós. Então, Macventa propiciou a esse ajustador essa experiência para que depois esse ajustador pudesse habitar a mente de Jesus com uma experiência mais avançada. Durante a encarnação na carne, Macventa manteve pleno contato com seus 11 companheiros do corpo de custódios planetários. Eles eram 12 administradores planetários, ele encarnou aqui na Terra, mas os amigos dele continuavam lá ajudando. Mas ele não tinha como se comunicar com outras ordens de personalidades celestes. É claro que os seus companheiros, sim, mas ele não. Ele só conseguia se comunicar com esses 11 companheiros do corpo de administração planetária. Ok, sempre lembrando, qualquer coisa, liga o microfone aí e faz a pergunta ou coloca o ponto. Em pouco tempo, em 10 anos, ele organizou suas escolas e ele seguiu para essas escolas um antigo padrão do sistema desenvolvido pelos primeiros sacerdotes cetistas, que estiveram no segundo jardim do Éden. Ele ensinou, e esse foi o maior ensinamento, o conceito de um só Deus, de uma deidade universal. Entretanto, o povo era muito limitado naquela época, então ele permitiu ao povo associar esse ensinamento de um só Deus ao pai da constelação de Norlatiadec, a quem ele chamava de Elelion, o Altíssimo. Como eu falei,
nossos altíssimos, os 3 pais da nossa constelação, da constelação de Nor-Lat-Adek, que são Vorondandex, né? Tem um deles que é o chamado de pai, que é o que dirige, né? Eles se revezam entre si, e esse é chamado, então, de altíssimo no nível da constelação. Ele manteve, né? Ele permitiu, então, que a população, talvez por ter mais facilidade de assimilar, que tivesse, então, essa ideia de que Deus, ele não ensinou isso, mas ele permitiu que o pessoal entendesse dessa forma, que o Altíssimo estava presente na capital de Nor-Lat-Adek, é idêntica, né? E era o Altíssimo, então. Ele manteve silêncio com relação ao status de Lúcifer, né? Que a rebelião já tinha acontecido há muitos anos atrás. E também quanto ao estado das coisas em Jerusalém, depois dessa rebelião. Então, ele não fez questão de não ficar discutindo esse assunto aqui entre os mortais. A maioria das pessoas interpretava aquele símbolo, com aqueles 3 símbolos concêntricos, como a insígnia da sua outorga. Eles achavam, então, que aquilo era o símbolo da outorga dele, e que representava 3 reinos: o reino dos homens, o reino dos anjos e o reino de Deus. E ele permitiu que todos continuassem com essa crença. Poucos chegaram a saber que os 3 círculos eram o símbolo da infinitude, da eternidade e da universalidade da Trindade do paraíso. Então está aqui, para quem não sabe o que significa os 3 símbolos, então, os 3 círculos. Os 3 círculos são um símbolo da infinitude, da eternidade e da universalidade da Trindade do paraíso. Então, mesmo Abrão, que foi o escolhido de Melquisedeque, nós vamos falar disso, considerava esse símbolo como sendo o dos 3 altíssimos de Edente, pois havia sido instruído a ele que os 3 altíssimos funcionavam como um só. Então, aqui, ele aproveitou dessa ideia para disseminar a ideia da Trindade, né? Eram os 3 que funcionavam como um só. Quando Melquisedeque ensinava, então, esse conceito de Trindade, simbolizado na sua insígnia, geralmente ele o associava aos 3 governantes Vorondandeck da constelação de Nor-Lat-Adek. Então, para o grosso dos seus seguidores, ele não fez nenhum esforço de apresentar um ensinamento para além do fato do governo dos Altíssimos de Edente, que para muitos eram os deuses para Urante. Para alguns, porém, Melquisedeque deixou a verdade avançada, abrangendo a condução e a organização do universo local, enquanto ele, para seu brilhante discípulo Norman, o Kenita, e para a sua turma, ele tinha ensinado a verdade avançada. Muito bem. Continuamos aqui. Melquisedeque viveu por mais de 30 anos com a família de Catro, que era uma família local lá, e ele ensinou a essa família muitas das verdades mais elevadas. E por muito tempo, essa verdade permaneceu entre os membros da família, até mesmo os dias do ilustre descendente dessa família, que é Moisés. Ensinou aos seus seguidores o que eles tiveram capacidade de assimilar, né? Inclusive ideias religiosas modernas sobre o céu e a terra. Ele subordinou tudo à doutrina de um único Deus, um Pai divino. Esse ensinamento foi enfatizado a fim de atrair a adoração do homem e preparar o caminho para a vida posterior de Micael, como o filho deste mesmo Pai universal. Então, isso aqui nós já falamos lá atrás. Então, esse era um dos propósitos da vinda dele aqui. Ele também avisou a todos que outro filho de Deus viria na carne, como ele havia vindo, mas que nasceria de uma mulher. Por isso, muitos instrutores sustentaram que Jesus era um sacerdote ou ministro para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em função desse ensinamento dele. Dessa forma, Melquisedeque preparou o caminho, estabelecendo no mundo o estágio de tendência monoteísta, apropriado para a outorga de um verdadeiro filho do paraíso. Então, ele que preparou essa ideia de um Deus único, preparando o caminho para a chegada de Micael e avisando o povo que nós teríamos, então, em breve, a presença dele aqui.
As cerimônias de adoração em Salém eram muito simples, né? As pessoas assinavam, faziam marcas nas listas e tábuas de argila da igreja de Melquisedeque. Então, ele tinha uma igreja lá, que ele pregava os seus ensinamentos, né? E todos comprometiam-se a memorizar e seguir a seguinte crença. Primeiro, acredito em Elion, o Deus Altíssimo, único Pai e Criador de todas as coisas. Que aceitavam a aliança de Melquisedeque com o Altíssimo, que confere o favor de Deus à minha fé, sem sacrifícios nem holocausto. Então, naquela época, todo mundo vivia fazendo sacrifícios de holocausto. Ele tentou acabar com essa ideia. Prometo obedecer aos 7 mandamentos de Melquisedeque. Então, basicamente, esses 3 pontos era o foco da religião de Salém lá na época, né? E daí, os mandamentos, basicamente, eram aqueles que foram modelados na época de Dalamate, né? E, então, não tinha muita diferença do que ele estava tentando ensinar ali para o povo na época, que é: não servirás a nenhum Deus senão ao Criador Altíssimo do céu e da terra, não duvidarás que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna, não darás falso testemunho, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não mostrarás desrespeito pelos teus pais nem pelos mais velhos. Então, basicamente, aqui estava o foco da religião de Salém. Diante das dificuldades de acabar com esse costume de sacrifício, né, Melquisedeque tentou colocar um sacrifício alternativo, que foi o sacramento do pão e do vinho, como substituto do sacrifício da carne e do sangue. Então, vejam que antes de Jesus mesmo, Melquisedeque já estava tentando colocar essa ideia do sacrifício como o sacrifício para ser substituído pelo pão e vinho para ser oferecido a Deus, né? Mas ele não conseguiu tirar da cabeça do pessoal aqueles costumes, né? Como Jesus, ele buscou estritamente cumprir a sua missão de auto-outorga. Em nenhum momento, Maquiventa tentou mudar os costumes, nem mudar os hábitos do mundo, nem promulgar práticas sanitárias avançadas, nem verdades científicas. A preocupação dele era basicamente de restabelecer a ideia da crença num Pai, num Deus único, né? Então, ele veio realizar essas 2 missões: manter viva na Terra a verdade de um único Deus e preparar o caminho para a outorga mortal de um filho do paraíso deste Pai universal. Então, ele ensinou essa verdade elementar durante 94 anos. Abraão, nós vamos falar daqui a pouco, frequentou a escola de Salém por 3 vezes distintas. Ele finalmente tornou-se um convertido aos ensinamentos de Salém, tornando-se um dos alunos mais brilhantes e um dos principais esteios de Melquisedeque. E aqui, então, nós começamos a falar de Abraão. Esse Maquiventa escolheu o Abraão para ser discípulo dele. Então, aqui diz assim, olha, então é errado se falar de um povo eleito, mas não é errado referir-se a Abraão como um indivíduo escolhido. Melquisedeque deu a Abraão a responsabilidade de manter viva a verdade de um Deus, distinguindo-a da crença que prevalecia de deidades múltiplas, né? Então, por muito tempo, os Melquisedeques estiveram, antes da vinda de Maquiventa, observando os ancestrais de Abrão, né? E Abrão era filho de Terá. Então, eles ficaram analisando esses ancestrais, a família de Terá, tudo, e concluíram, né? Além disso, também observaram a região onde eles moravam, que era ali no Oriente Médio, e que era uma região bastante importante nessa época, e eles acabaram escolhendo, então, essa região de Salém, em vez do Egito, da China ou da Índia e outras tribos. Então, a escolha dessa região, da Palestina, né, foi baseada no desejo de estabelecer contato com essa família de Terá, né, além de que também o posterior aparecimento de Micael em meio ao povo hebreu foram em grande parte determinadas pela geografia, pelo fato de que a Palestina estava centralmente localizada em relação ao comércio, às vias de comunicação existentes e à civilização do mundo de então. Naquela época não tinha internet nem WhatsApp, né? Então era tudo no tete-a-tete, e por ali passava muita gente do mundo todo. Então, essa foi a ideia de desenvolver
esse projeto ali naquela região. Depois da morte de Terá, Melquisedeque, Terá, o pai de Abrão, Melquisedeque mandou seus estudantes convidarem Abrão e o irmão dele, Naor, para virem para Salém. Eles não moravam lá em Salém na época. Então, para ensinar para eles os ensinamentos tal do Criador. Né? O irmão de Abraão, Naor, não quis ir. Fundou uma cidade com o mesmo nome dele e ficou um cara bastante respeitado na época. Entretanto, havia uma figura chamada Lote, que era sobrinho de Abrão, que foi com Abrão para Salém. Quando chegou em Salém, Abrão e Lote escolheram um forte nas colinas, né, próximo da cidade, onde eles poderiam defender-se contra múltiplos ataques. Né. Então, assim, Abrão era um cara muito beligerante, ele era um cara muito bem-sucedido, com batalhas, lutas, e ele gostava disso daí, né? E ele gostava de conquistar e de ganhar territórios, etc., com essas lutas dele, né? Então, não muito depois de haverem se estabelecido perto de Salém, Abrão e Lote foram para o Vale do Nilo para obter suprimentos alimentares, pois tinha uma seca na Palestina nessa época, né? Então, eles estiveram no Egito durante um tempo, onde Abrão encontrou um parente distante, e lá ele serviu de comandante em algumas lutas militares desse rei. E aí ele acabou fazendo muita fama, tudo ali, e até ganhou parte dos despojos que ele conquistou, das conquistas que ele fez para esse rei nas suas campanhas militares. Então, quando Maquiventa tomou conhecimento da situação de Abrão, ele ficou bastante contrariado com isso daí, né? E Abrão, na época, lá no Egito, ficou tão reverenciado e ele tinha ganho tantas honrarias que ele até ficou pensando de não voltar mais para Salém. Mas mesmo lá no Egito, Melquisedeque era muito reverenciado e ele acabou, então, voltando para Salém. Então, Abrão tinha essas ambições de ser rei e, no seu retorno ao Egito, ele montou um plano, né, junto com Lote, para desenvolver esse reinado dele. E aí ele começou a amadurecer esses projetos e foi logo reconhecido como o governante civil do território de Salém e tinha sob a sua liderança 7 tribos vizinhas confederadas. Foi com muita dificuldade que Melquisedeque conseguiu conter Adão com essas ideias dele de continuar fazendo conquistas e lutando esse negócio todo, né? Melquisedeque não aprovava esses esquemas de conquistas, né? E assim, com essa divergência, eles acabando tendo um distanciamento amigável, se afastaram por um tempo, né? E Abrão continuou, então, lutando e foi para Hebrom para estabelecer a sua capital militar. Depois de uma batalha, que foi a Batalha de Sidim, Abraão tornou-se o líder da segunda confederação de 11 tribos. E não só pagava o dízimo ao Melquisedeque, mas fazia com que todos os outros da vizinhança fizessem o mesmo. As suas tratativas diplomáticas com o rei de Sodoma, aliadas ao medo que ele geralmente inspirava, tiveram como resultado que o rei de Sodoma e outros se uniram a Hebrom em confederação militar. Abraão estava realmente indo muito bem no sentido de estabelecer um Estado poderoso ali na Palestina. Então, ele queria conquistar toda Canaã, né? A sua determinação era sempre enfraquecida, porque Melquisedeque não aprovava esses empreendimentos. Então, Abrão, porém, já havia praticamente decidido a embarcar nele, quando o pensamento de que não tinha nenhum filho para sucedê-lo como governante desse reino começou a preocupá-lo. E foi aí que, no curso de uma conversa com Melquisedeque, né, que o Maquiventa falou para ele que o filho visível de Deus, né, que era no curso dessa entrevista que o sacerdote de Salém falou, o filho visível de Deus persuadiu Abrão a abandonar o seu esquema de conquista material e de governo em favor do conceito espiritual do reino dos céus. E aí Melquisedeque explicou a Abrão da inutilidade das contendas contra a confederação dos amoritas.
e pelo também compreender que esses clãs atrasados estavam certamente cometendo suicídio práticas, né? E que eles seriam enfraquecidos e logo terminariam. E ele falou também que os descendentes de Abrão, nesse meio tempo, seriam muito aumentados e poderiam facilmente dominá-los. Então, nessa oportunidade, Melquisedeque fez uma aliança formal com Abrão em Salém. Ele disse a Abrão: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se fores capaz, pois assim tão numerosa a tua semente será. E Abrão acreditou em Melquisedeque, e isso foi atribuído a ele como retidão. Então Melquisedeque contou a Abrão sobre a futura ocupação de Canaã pela sua descendência, depois da permanência deles no Egito. Essa aliança entre Melquisedeque e Abrão representa o grande acordo urantiano entre a divindade e a humanidade, por meio da qual Deus concorda em fazer tudo. O homem apenas concorda em acreditar nas promessas de Deus e seguir as suas instruções. Até esse momento havia-se acreditado que a salvação poderia ser assegurada somente por obras, sacrifícios e oferendas. E Melquisedeque, então, novamente trazia orante as boas-vindas de que a salvação, o favorecimento de Deus, deveria ser conquistado pela fé. Mas esse negócio era muito para esse pessoal dessa época, e eles tinham muita dificuldade de aceitar tudo isso daí. Então, pouco tempo depois de estabelecida essa aliança, Isaque, o filho de Abrão, nasceu, conforme a promessa que Melquisedeque havia feito. Com isso, Abrão foi a Salém para confirmar, mais uma vez, a aliança dele com Melquisedeque Maquiventa, né? Então, Abrão, que havia feito sempre oposição à circuncisão, vocês sabem, esse é um costume judeu, nessa ocasião, então, decidiu tornar o evento solene e aceitou formalmente esse rito em sinal de ratificação da aliança de Salém. Então, ele acabou fazendo esse rendimento público, né, reconhecendo a aliança dele com Maquiventa. E aí, dali para frente, ele já não mais se afastou dessa aliança com Melquisedeque, né? Com a consumação da aliança, a reconciliação entre Abrão e Melquisedeque tornou-se completa. Então, Abrão era um sagaz e eficiente homem de negócio, um homem rico para a sua época, e ele não era excessivamente pio, mas era profundamente sincero e acreditava em Maquiventa Melquisedeque. E ele acabou fazendo todo um império ali na região de Salém, né, construindo templos, desenvolveu a cidade, desenvolveu negócios, enfim, acabou sendo uma personalidade muito influente naquela região, e por isso mesmo a aliança dele com Maquiventa foi muito importante, porque ele ajudava, então, a disseminar ali na região esses ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque. Além disso, Melquisedeque instruiu os seus estudantes, né, que tinha vários estudantes com ele, os seus missionários, que esses missionários estavam sempre penetrando nas tribos vizinhas, especialmente no Egito, Mesopotâmia e Ásia Menor. Então, à medida que se passaram as décadas, muitos desses missionários, né, acabaram viajando cada vez para mais longe, levando esse ensinamento de Maquiventa sobre a crença e a fé em Deus. Eles acabaram indo para lugares distantes como Europa, Ásia, alguns na Europa chegaram até nas Ilhas Britânicas, né? E, enfim, teve algum que chegou na China, outros foram até o Japão, né, nas Ilhas Orientais. Enfim, esses mensageiros, esses missionários, eles representam um capítulo heróico nos anais da raça humana, porque imagina a dificuldade para se locomover naquela época. E também o povo era muito atrasado, né? Apesar disso, pouco desse trabalho que foi feito por esses missionários ficou muito bem difundido e muito bem estabelecido nas regiões em que eles visitaram, né? Então, a exceção feita à Palestina, nunca a ideia de um único Deus foi capaz de conseguir uma lealdade continuada de uma tribo ou raça inteira. Então, eles pregaram, mas esse ensinamento, embora chegasse a lugares tão distantes, nunca colou 100% e nunca funcionou muito bem nesses lugares mais distantes.
Chegou o momento, então, em que Maquiventa tinha que sair da nossa terra aqui, né? Foi pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Maquiventa decidiu terminar a sua auto-outorga, né, de emergência em Urante, e ele queria partir e ter tempo suficiente para ver, né? Ele queria, antes da morte de Abrão, ir embora para ter certeza de que Abrão ia assegurar a verdade de um só Deus e fazer com que ela estivesse estabelecida de modo firme na mente de seus seguidores. Tá? Então, de que maneira que ele foi embora? Do mesmo jeito que ele chegou. Um dia ele foi para a sua tenda, ele falou boa noite para todo mundo, entrou na tenda e no dia seguinte ele já não estava mais lá. Os 11 Melquisedeques levaram o nosso Maquiventa embora. Esse desaparecimento súbito de Maquiventa foi uma provação muito grande para Abrão, apesar de que Maquiventa já havia prevenido a todo mundo que, do mesmo jeito que ele tinha chegado, ele ia embora, em algum momento ele ia desaparecer. Né? Apesar disso, o povo sentiu muito, e da mesma forma como aconteceu com Jesus, quando ele morreu. Né? Então, apesar de que essa confusão toda acabou até comprometendo a continuidade desses ensinamentos de Maquiventa. Mas a história prevaleceu e ficou lá, e o próprio Moisés acabou se baseando nas tradições daqueles dias de Salém para levar, então, as mensagens de Salém até os seus escravos, até os escravos hebreus, quando eles fugiram do Egito. Abrão tornou-se um cara amedrontado e tímido, né? Ele foi para Gerar e lá Abimeleque tomou a mulher dele, né? Mas Abrão ficou por muito tempo impedido de cumprir sua missão como sucessor, não ficou muito tempo impedido de cumprir sua missão como sucessor de Melquisedeque. Ele logo fez conversões, né, meus filisteus, e junto ao povo de Abimeleque. Fez tratado com eles e Abrão tornou-se um grande líder na Palestina. E Abrão morreu confiante naquela fé em Deus e que ele havia aprendido com Melquisedeque nas distintas escolas de Salém. Para as gerações seguintes, né, foi difícil compreender a história de Melquisedeque. E depois de 500 anos, muitos consideravam essa narrativa mais um mito. Isaac foi quem manteve bastante próximo, Isaac era filho de Abrão, os ensinamentos de seu pai e manteve a crença na colônia de Salém. Então, o grande seguidor de Abrão, então, foi Isaac depois. Hoje a gente vê o Antigo Testamento, né, que foi escrito pelos judeus, e no Antigo Testamento eles registram a conversa entre Abrão e Deus. Na realidade, são aquelas conversas que aconteciam entre Abrão e Melquisedeque. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abrão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às suas inúmeras entrevistas com Melquisedeque. Então, as narrativas hebraicas sobre Isaac, Jacó e José são muito mais confiáveis do que aquelas sobre Abrão, mas elas também contêm muitos pontos divergentes nessas narrativas de Isaac e Jacó daquilo que realmente aconteceu, devido às alterações que foi feita intencionalmente ou não intencionalmente quando os hebreus começaram a compilar esses registros compilar esses registros durante o cativeiro na Babilônia. Lá, por exemplo, naqueles registros, depois de alterado, diz que Quetura foi esposa de Abrão. Não foi. Quetura era uma amante de Abrão, assim como Agar. Então, todas as propriedades de Abrão foram para Isaac, o filho de Sara, que tinha o status de esposa. Os hebreus contam diferente. Abrão não era tão velho quanto o registro indica, e a sua esposa era muito mais nova. Essas idades foram deliberadamente alteradas com o fito de prover um subsequente nascimento de Isaac, pretendido como miraculoso. Então, continuando, os judeus e os Melquisedeques, né? Então, com esse ego dos judeus, depois de se tornarem escravos lá no Egito e tudo completamente abalado, né? Eles precisavam melhorar o ego deles e recuperar um pouco do orgulho deles.
Então, eles partiram para um egotismo extremo, né, nacional e racial, e distorceram muito as tradições, perverteram as suas tradições para exaltar-se, colocando-se acima de todas as raças, inclusive intitulando-se povo escolhido de Deus. Na verdade, o escolhido de Melquisedeque era Abrão. Ele não escolheu necessariamente um povo. Eles cuidadosamente refizeram todos os registros com o propósito de colocar Abrão e os seus outros líderes nacionais muito acima de todos. Então, quando as escrituras perderam de vista a história de Melquisedeque, eles também perderam o ensinamento desse filho emergencial a respeito da missão espiritual do filho prometido. Então, eles perderam completamente aquela ideia da vinda de Jesus da forma como foi descrito por Melquisedeque. Então, poucos da progenie desses hebreus puderam ou quiseram reconhecer e receber Micael quando ele apareceu na terra na carne, como Maquiventa havia predito. Todavia, teve um dos escritores do livro dos Hebreus que compreendeu a missão de Melquisedeque e escreveu: esse Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, também foi um rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem início de dias, nem fim de vida, mas como um filho de Deus, ele permanece para sempre como um sacerdote. Então, esse cara definiu Melquisedeque como um ser do tipo auto-outorgado, como posteriormente o foi Micael, afirmando que Jesus era um ministro para sempre da ordem de Melquisedeque. E aqui ele errou, né? Então, essa comparação não era feliz, mas foi literalmente verdadeiro que Cristo recebeu um título provisório em Urântia, segundo as ordens dos 12 administradores Melquisedeques em exercício. Então, quando o Maquiventa considerou completa a sua missão como filho magisterial, emergencial, os 11 administradores Melquisedeques coligados seus disponibilizaram a técnica para que ele fosse liberado da carne. E no terceiro dia depois de desaparecer de Salém, ele surgiu em meio aos seus companheiros e reassumiu a sua missão como um dos administradores planetários de Urântia, que é o 606 de Satânia. Maquiventa terminou a sua auto-outorga sem cerimônia, da mesma forma que ele tinha começado. A sua auto-outorga foi de emergência. Ele só terminou isso, a sua auto-outorga, depois de ser devidamente liberado pelo seu pai Melquisedeque e depois de haver sido informado de que a outorga emergencial havia recebido a aprovação de Gabriel de Salvington. Então, apenas a progenie de Abrão, por intermédio de Isaac, que por um longo tempo continuou nutrindo o conceito claro dos ensinamentos de Salém. Então, durante 19 séculos, Maquiventa continuou a colaborar com muitos profetas e videntes, né? E aqui fica assim uma interrogação, né? De que maneira que ele colaborava, né? Talvez trazendo intuições e coisas para manter vivas as verdades de Salém, para que completasse o tempo da vida de Micael e Ateá. Vocês se lembram que durante 1900 anos foi o período transcorrido desde a saída de Maquiventa até a chegada de Jesus aqui na Terra. Ele continuou como administrador planetário, junto com os outros 11, né, até o triunfo de Micael Urântia. Depois disso, ele ficou ligado ao serviço de Urântia. E que serviço é esse? É um serviço servindo como um dos 24 diretores, que é a comissão que está estabelecida lá em Jerusalém, daqueles membros dos 24, para dirigir o nosso planeta. Na verdade, eles não são os dirigentes disso, nós vamos absolutos do nosso planeta, existe toda uma teia que envolve a administração do nosso planeta. Em algum momento nós vamos falar disso quando a gente for falar do governo planetário, mas ele, então, é um dos membros que compõe esses 24 diretores. E, recentemente, ele foi elevado à posição de embaixador pessoal do Filho Criador de Jerusalém e recebeu o título de príncipe planetário vice-regente de Urântia. Então, em princípio, todos sabem, o nosso Micael, Jesus, o Filho Criador,
é o nosso príncipe planetário, e ele nomeou, então, Maquiventa, vice-regente, príncipe planetário, vice-regente de Urântia, né? Então, essa é a condição que ele se encontra hoje. Ninguém sabe qual vai ser o futuro de Maquiventa Melquisedeque, né? E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Existem muitas especulações de que ele possa vir a ser nomeado príncipe planetário, de que ele possa receber, inclusive, o título também de um Adão planetário, e outras especulações que são feitas pelos seres celestiais. Mas a verdade, pelos reveladores, mas a verdade é que nenhum tem certeza daquilo que possivelmente vai acontecer com o nosso Maquiventa Melquisedeque, né? Que mais que nós temos aqui de interessante? Então, como membro desse corpo de 24 diretores, que eu falei há pouco, né, a cada 100 anos, um deles se reveza para ser o governante, um governador, não um príncipe, um governador aqui em Urântia. Há menos de 1000 anos, né, como membro desse grupo, Maquiventa foi nomeado para ser, então, o governador por 100 anos do nosso planeta, aqui, representando esse grupo de 24, né? Então, isso fez com que Maquiventa Melquisedeque se transformasse numa das figuras mais singulares de todas as que estiveram ligadas à história de Urântia, né? A gente ouve falar de Maquiventa, ouve falar de Melquisedeque, mas muitas vezes a gente não tem noção do tamanho da obra, do tamanho da responsabilidade e do compromisso assumido por esse Melquisedeque tão sábio e tão querido de todos nós, né? Da obra maravilhosa que ele fez. Então, com isso, nós, com alguns minutinhos de atraso, terminamos a nossa apresentação, sempre correndo um pouquinho ali no final, mas as coisas mais importantes foram todas discutidas. A apresentação vai ficar disponibilizada para todo mundo, a aula está gravada e eu estou à disposição de todos para fazerem os questionamentos ou as observações que julgarem apropriadas ou necessárias. Obrigada, Henrique. Muito bom. Existe alguma coisa falando a respeito do corpo de Melquisedeque quando ele deixou, quando ele desapareceu, quando ele sumiu? Não, não existe, mas eu suponho que da mesma forma que essas entidades celestiais, os portadores de vida, lembra, foi uma combinação, um trabalho feito conjuntamente pelos Melquisedeques, os portadores de vida, e alguns diretores de potência, qualquer coisa assim, que fabricaram esse corpo de Melquisedeque. Eles possivelmente pulverizaram esse corpo quando ele saiu desse corpo, e o corpo sumiu, né? Tanto é que o pessoal foi buscar ele lá na tenda, onde ele dormia, e ali não encontraram nada, ele simplesmente tinha desaparecido, né? Então, Desintegrado, né? ele deve ter sido desintegrado, né? Assim como aconteceu com o corpo de Jesus também, né, que simplesmente desapareceu. Muito bom, Henrique. Parabéns. Muito obrigado, Milton. Então, agora ele é vice-regente de Urântia. Ele é o representante direto de Micael em Urântia. Então, ele é o nosso príncipe, é a figura que representa o príncipe planetário em Urântia. Mas o nosso Micael é um cara, é uma pessoa muito experienciadora. E ele é cheio de inovações e de coisas que às vezes a gente não consegue entender num primeiro momento. Porque ele é o príncipe planetário, nomeou o nosso Maquiventa, príncipe planetário vice-regente, constituiu esse corpo de 24 diretores, né, 20 mais 4, que é formado por alguns humanos, alguns mortais que
ressuscitaram lá, inclusive Adão e Eva fazem parte desse corpo. Então, tem lá, a ideia não é discutir esse corpo agora, mas, teoricamente, esses 24 seriam os dirigentes, não só de Urântia, mas também os responsáveis por supervisionar a recuperação dos outros 33 ou 36 planetas caídos. Então, é um corpo muito interessante, que a cada 100 anos nomeia um governador para acompanhar os assuntos aqui na Terra. Mas, além dele, nós temos o corpo de arcanjos, nós temos o corpo de serafins, temos o corpo temos um representante de Edente aqui, do pai da constelação, que é, de fato, quem tem o mando e o poder para assumir o controle aqui em Urântia. Ele já assumiu a direção de Urântia em várias situações de crise, se não me falha a memória, por 33 vezes ele acabou assumindo a direção de Urântia em diferentes momentos de crise. E enfim, tem todo um corpo que a gente vai depois estudar em algum momento, quando falar do governo seráfico planetário, que fala de toda essa estrutura, que é uma estrutura meio emaranhada, mas que funciona de uma maneira impressionante, né? Então, apesar de ter esse título, de ter essa função, que a gente saiba, de fato mesmo, o Maquiventa não está conduzindo no dia a dia o nosso planeta. Eu tenho certeza que ele tem uma proximidade muito grande, participa de muitas coisas, mas não é ele que está dirigindo o planeta no dia a dia, né? Então, Henrique, eu tenho uma dúvida. Tá. A dúvida é a seguinte. Em relação aos 12, especificamente, eles estiveram fisicamente, não estiveram aqui presencialmente, ainda que não fisicamente, em Urântia, ou eles administravam à distância? Até a chegada de Adão e Eva. E depois da queda de Adão e Eva, até a chegada do Maquiventa, e eu estou falando chegada, já sugerindo que veio de algum lugar. Não foi simplesmente uma mudança vamos lá, uma presença física perceptível. Então, a minha pergunta, esse corpo de 12, eles estão aqui em Urântia ou eles estão administrando Urântia à distância? Não, eles estão em Urântia. Eles não estão administrando à distância. Quando eu falo que eles estão em Urântia, não significa que eles estão aqui 24 horas por dia o tempo todo, que nem Maquiventa Melquisedeque é membro desse corpo diretivo de 24 membros, que está baseado em Jerusalém, né? Não está aqui Então, eu imagino que eles estão sempre por aqui, estão sempre acompanhando tudo que acontece aqui, eles estão presencialmente em Urântia, mas não necessariamente o tempo integral, apesar do que o livro não faz nenhuma referência a isso, né? Só fala que eles são os administradores e que estão presentes em Urântia, só isso, né? Então, o Luciano aqui está perguntando a respeito do Norson, né? Não sei se vocês se lembram, no mandato de publicação, aparece a figura do Norson, que também é um Melquisedeque, que estaria aqui, então, assumindo algum tipo de governo, alguma responsabilidade aqui em Urântia. O livro de Urântia não menciona Norson. O Norson é um evento posterior ao livro de Urântia. Então, assim, sem entrar no questionamento da validade ou da verdade, ou do que é dito lá no mandato de publicação, que, honestamente falando, eu não me lembro de todos os detalhes. Eu sei que Norson é um líder, Melquisedeque. Eu não sei se ele substituiu o Maquiventa, ou exatamente qual é o papel que ele está representando agora. Eu precisaria dar uma olhada de novo, e eu sugiro que vocês façam isso,
no mandato de publicação para ver o papel que o nosso pode estar representando hoje aqui. De qualquer forma, independente disso daí, não tira o mérito do trabalho que o Macventa fez aqui e do fato dele ter sido nomeado por Micael vice-regente aqui, né? Sim. Acho que o Norson só estava responsável pela publicação do livro, né? Se não me falha a memória, era isso, mas eu não me lembro agora de todos os detalhes ali. Eu acho que Macventa continua sendo o príncipe vice-regente. E essa questão de ele ser príncipe vice-regente, ali você colocou ali, o livro diz que é recente, né? Foi quando é recente, né? Isso foi próximo da época da publicação do livro, né? Não se fala numa data, mas era uma coisa recente. Uhum. Legal. Outras dúvidas? Nossa, que legal! Não teve quase nenhuma dúvida aí, ninguém. Até teve. Até tanta coisa. Então, tá bom. Olha, pessoal, o material está disponível lá. Se surgir alguma dúvida depois, eu estou à disposição, seja no WhatsApp ou de qualquer outra forma. E se eu puder ajudar, por favor, fiquem à vontade para me contatar quando quiserem. Muito obrigado a todos por terem participado dessa aula, de mais esse estudo. Comportem-se bem, não se exponham ao coronavírus e cuidem-se. Isso, não saiam de casa. Não saiam de casa. Se não tiver jeito, saia, mas cuide-se. Se puderem, né? Se puderem, fiquem em casa. E vamos espalhar amor, fraternidade, amizade. Isso é que é importante. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Estava ótimo. Obrigada. Boa noite, Henrique. Boa noite Um a abraço. todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. O questionário já tá publicado, viu, pessoal? Obrigada. Olha, foi um trabalhão fazer essa aula aqui em 3 dias, não foi? Nossa, ficou muito legal. Mas estava ótimo, muito bem. Parabéns. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns. No próximo ciclo, nós temos que começar mais cedo a definir quem vai fazer essas aulas, porque, foi puxado. Vamos fazer a reunião antes, né? Umas 2 semanas antes, pelo menos, né? Já dá tempo. Isso. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço.